Os hábitos alimentares têm impacto significativo na saúde e escolhas conscientes podem prevenir e controlar diversas condições de saúde. Analisar rótulos nutricionais ajuda a fazer escolhas mais saudáveis e adequadas às necessidades individuais. Assim, um indivíduo com hipertensão arterial comparou o rótulo de duas marcas de cereais matinais detalhadas a seguir. E aí a questão vai pedir, então, para a gente, ao considerar as informações analisadas nos rótulos, o que esse indivíduo, então, deverá fazer. Bom, pessoal, então, essa é uma questão que trata de uma condição específica. A gente está falando aqui de um indivíduo com hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial, né? A gente também chama de pressão alta, é aquela pessoa que tem alguma característica que faz com que a pressão arterial dela seja mais alta. Então, muitas vezes pode estar associada a alguma outra condição, né, alguma outra comorbidade, como, por exemplo, o estreitamento dos vasos sanguíneos ou placas de aterosclerose, né, obesidade, por aí vai, que gera essa pressão alta. Então, para esse indivíduo com hipertensão arterial, a gente tem que pensar em termos de nutrição, o que ele deve consumir, o que ele deve evitar. Por isso que essa questão está trazendo essa análise de rótulo, porque no rótulo a gente consegue observar o que tem disponível ali. Então, se a gente olhar o cereal matinal A, por exemplo, a gente observa valor energético, aí tem também carboidrato, as proteínas, a quantidade de gordura, a quantidade de fibra, a quantidade de sódio, a mesma coisa no cereal matinal B. Então ele olharia, né, comparando as quantidades de cada nutriente ali para ver o que ele pode tomar de boa decisão em relação à sua saúde. Então, lembrando, se ele tem hipertensão arterial, considerando esses rótulos, né, o que traz esses rótulos, qual desses nutrientes aqui, ou qual dessas informações a gente tem que ficar mais atenta para uma pessoa hipertensa? Seria o sódio, né, pessoal? O excesso de sódio não é bom para um hipertenso, né? Essa ingestão do sódio tem que ser controlada, porque se você consome muito sal, você pode levar a um aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, aumentar ainda mais a pressão arterial. Então, esse indivíduo ele precisa olhar para esses cereais e decidir o que ele tem que fazer. Então, ambos os cereais, né, pessoal, têm bastante sódio ali. Apesar do cereal A ter um pouco mais, ambos têm essa presença de sódio. Então, os dois cereais têm que ser consumidos por essa pessoa com moderação, para que ele não tenha uma elevação da sua pressão arterial, ok? Então, a gente precisa buscar uma alternativa para responder a questão que fale em relação a isso, ok? Então, vamos ver a letra A. Esse indivíduo tem que dar preferência para o consumo do cereal A pela ausência de gorduras? Então, a gente está falando de uma pessoa hipertensa. Então, a ausência de gorduras no cereal A, ele não é o fator mais relevante para essa pessoa. Por quê? Né? Eu preciso considerar mais o sódio do que a gordura. A gordura ela está mais relacionada a problemas cardíacos, de colesterol, ligados ao colesterol e por aí vai, ok? Então, não é o sódio diretamente. Letra B. Ela deve priorizar o cereal B para consumo, pois apresenta menor valor energético? Essa não está certa, pessoal, porque embora o B realmente tenha um valor energético menor, o foco para a hipertensão é o sódio, que também está presente nesse cereal B. O valor energético dos alimentos, né, tomar uma decisão de consumo ou não com base no valor energético, pode estar mais relacionado, por exemplo, à obesidade ou à diabetes, beleza? Letra C. Preferir o consumo do cereal B, pois apresenta maior quantidade de proteínas. Essa está errada, porque embora o cereal B tenha mesmo mais proteínas, eu não posso basear a minha decisão na quantidade de proteínas. Eu preciso considerar, na verdade, o sódio, ok? Então, não é a proteína que vai definir qual que é o melhor tipo de rótulo ali para esse indivíduo. Letra D. Consumir com moderação os cereais dessas marcas, pois ambas contêm sódio. Então, até agora, essa foi a única alternativa que trouxe para a gente o sódio aqui, que é o ponto mais importante para uma pessoa hipertensa, ok? Essa é a nossa resposta. Mas vamos ver a letra E aqui.
fazer a ingestão livre do cereal A, pois apresenta maior quantidade de carboidratos. Bom, gente, a maior quantidade de carboidratos no cereal A não justifica, né, a sua ingestão livre por ninguém, muito menos por uma pessoa que tem hipertensão arterial, tendo em vista que ele tem aqui uma quantidade de sódio, beleza? Então, letra E também não é a nossa resposta.